Então, pessoal, agora a gente vai para a segunda pergunta com o Thiago, né? Que a gente já falou lá do faça o dobro da metade do tempo. O que você acha que a gente deve usar de métricas, né? Para medir tanto o sucesso da equipe, intra-equipe, né? Como é que eu meço se minha metodologia ágil está dando certo e medir também do ponto de vista de gestão da empresa, né? Como que a gente sabe que, essa metodologia ágil está dando certo em cima daquilo que eu estava pensando? Legal. Acho que olhando de novo de uma forma bem pragmática, né? Então, temos duas linhas a pensar aí. Então, o primeiro ponto, eu vou cair no viés da empresa. Então, por que eu implementaria o ágil? Então, o primeiro ponto que eu preciso ter consciência como negócio, eu preciso ter um objetivo claro do porquê que eu quero implementar a metodologia ágil. Seja uma empresa de software, seja Scrum, seja XP, Kanban, o que for. Eu preciso ter um objetivo claro. Primeiro ponto, né? Como qualquer ciclo de projeto, qualquer implementação de ferramenta, eu preciso ter o objetivo. Porque se eu não tiver objetivo, eu não consigo medir se eu tive sucesso ou não. Né? É que nem o gato da Alice, né? Pra que lado você quer ir? Não sei, pega qualquer linha que tá valendo, né? Tamo lá, né? Vamos chegar junto. Então, a métrica para a empresa, ela tem que ter essa consciência. Ela tem que escolher o modelo ágil, por quê? Eu estou trabalhando com algum modelo hoje, eu vou pegar a empresa que não tem modelo nenhum de gestão e eu tenho empresa que já tem algum modelo de gestão. Às vezes o pessoal já adaptou alguma coisa de modelo de Lean, como um Kanban da vida para fazer o controle, você já está trabalhando de certa forma com o ágil, né? Seja em software ou alguma outra coisa, mas você já está trabalhando, então com qual objetivo? Acho que a grande pergunta sempre tem que ser essa, né? A gente sempre fala da questão do propósito da empresa, propósito da implementação. Nisso eu vou ter um resultado esperado. Eu estou produzindo hoje, por que eu vou implementar ágil? Porque hoje no meu método, qual que é o nível de erro que eu tenho no meu processo? Eu quero diminuir erro? Por que eu vou pensar no ágil em função de erro? Porque como eu estou trabalhando com a equipe dentro de ritos bem disciplinados, com interação, com discussão de fechamento de ciclo, onde força-se a discussão do que foi bom, do que foi ruim, e dentro do que foi ruim, o que a gente vai fazer para melhorar? Sim, o aprendizado, né? Isso é aprendizado, né? Então, tem aquela velha máxima de educação, que a velocidade de aprendizado de uma classe, de uma equipe, é a velocidade do mais lento. Né? Sim. O professor não pode acelerar se tem um que está segurando a turma. Então, dentro da empresa, se eu tenho uma equipe, o que é uma equipe de alto desempenho? Uma equipe de alto desempenho é uma equipe que tem um padrão, uma uniformidade no desempenho. E você acha que o Scrum, a metodologia ágil, traz isso, uma uniformidade? Ele vai ajudar por esse processo de integração e de troca de experiência. Puxar o cara para cima. Ele vai começar a puxar. Porque a equipe ela vai começar a se sentir, se tem um que não vem junto, ela vai olhar para o quadro, não vai... O quadro vai travar. Eu fiz 5, eu fiz 6, o outro fez 2 na semana. Isso entra na que a gente tá falando da métrica intratime, Intratime, né? O quadro e as entregas são legais. Exatamente. Então, assim, o ágil, ele tem uma disciplina, um ritual, que se a gente for pegar um modelo do o Cascata, ele não tem isso declarado, não tem isso manifestado. Pensa pouco nas pessoas ali, né? Muito pouco nas pessoas. Então tá lá, você vai fazer o projeto para isso, o ROI esperado é esse. Se eu pego um método clássico de projeto, um PMBOK da vida, ele está falando muito das grandes estruturas e das grandes fases do projeto, mas ele não regula como se implementa cada uma das fases. Entendi. Né? Então eu tenho que fazer gestão de risco. Você tem algumas... Quais são os negócios de gestão de risco? Opinião do especialista. Isso, então você tem muito bem caracterizado dentro de um PMBOK várias coisas que você precisa avaliar, mas você não tem documentado como você vai implementar isso. E o indicador também não é claro de como você avalia se você está fazendo uma gestão de risco boa. Né? Exatamente. Acho que no Scrum, nas metodologias ágeis, o quadro, essas coisas, né,
como é tudo ligado com planejamento e executado, fica mais claro. Como é que você vê isso? Fica na cara, né? Aham. E ainda mais quando você fala que a entrega, quando você vai numa indústria de software, é o quê? Se você fez uma entrega, o cliente conseguiu ver que aquilo era um entregável. O que é um entregável? Alguma Aham. coisa que o cliente consegue falar, ah, entendi, funcionou. Não, eu fiz um componente que vai poder ser utilizado vinculado a qual entregável? Não, Aham. mas é um componente. Não, beleza, Mas ele está na lista. que faz? Mas para o cliente não está comprando tecnologia, ele está comprando o resultado da tecnologia. Né? Ele está comprando o benefício daquele. Benefício, né? A tecnologia não é o fim para o cliente. Para o cliente, a tecnologia será um meio Dele chegar lá. dele chegar em algum resultado esperado dele. Ah, estou comprando um projeto de uma plataforma de compras. Beleza, o que eu quero? Eu não quero a tecnologia de compras, eu estou querendo o quê? Eu quero que seja mais fácil para o cara negociar com os fornecedores, eu quero que ele consiga melhorar o preço médio de um produto específico. Aham. Não sei. Então, Legal. o que ele quer é o resultado da ferramenta, e não a ferramenta Em si. em si. Então, é esse que é o dilema. Então, na questão da métrica, empresa, objetivo claro. Para você escolher qualquer metodologia é porque você está com alguma coisa te incomodando. Sim. Qual que é a sua dor? É falta de produtividade? É índice grande de erro? É falta de controle? Até o próprio controle é uma métrica Né? que você melhora às vezes. Exatamente. E assim, da sua experiência, quando você implementou, que métrica que você viu sendo impactada, ou até não tanto métrica, mas que aspecto você viu sendo impactado mais positivamente, né, no trabalho da empresa, no resultado da empresa? Nas experiências que eu tive implantando, quando a gente adotava ágil efetivamente, porque na empresa, quando a gente ia questão do software, a gente dividia em células para atender os projetos, né? Aham. E aí a gente tinha reuniões, vamos dizer assim, que eram sprints específicos do projeto, e a gente fazia também sprints onde juntavam os times de projetos diferentes. Entendi. Por que isso? Porque uma coisa, eu tenho uma entrega para o meu cliente que é daquele projeto. Beleza, eu tenho uma equipe, tá lá o desenvolvedor. Você dá cruzamento técnico, né? Você melhora o nível técnico da equipe. Isso um aí. Aprende com o outro. Né? Exatamente. Uma Então equipe aqui, aprende ó, teve uma lista de coisas que fez e teve esse ciclo de aprendizado, tarará. Legal, isso foi bom. Aí eu tenho uma outra equipe que está trabalhando um outro tipo de projeto, às vezes né? A gente tinha lá, por exemplo, um projeto que era na área de automação de compras e tinha projeto de CRM rodando ao mesmo tempo. Aham. Né? Então são aspectos totalmente diferentes Sim. de objetivo de cada um dos projetos. Mas quando você ia interagir nos grupos, opa, esse aqui está fazendo um conjunto de atividades que tem na lista alguma coisa parecida do outro projeto. Então essa troca de experiências em comum, Aham. que não necessariamente era uma questão do sprint, como uma reunião vinculada a isso, não, mas a gente fazia aqui rolou isso que foi legal, aqui rolou isso. O que vocês podem interagir sobre isso? Mas você acha que a interação foi uma coisa genial? A interação né? gera dinâmica. Porque daí você pode falar, eu estou nesse projeto hoje, mas o outro grupo tem uma liberdade de falar com a pessoa da outra equipe, troca Entendi. de aprendizado, cafezinho. Pô, você tem mais 5 minutinhos aí, de repente, para me dar um toque sobre tal coisa? Legal. Porque você começa a fazer a integração das pessoas. Legal. Então, o legal do ágil, vamos dizer assim, a parte que é o cool, né? Que é a interação entre pessoas. Que inclusive é nos valores lá, né, do Manifesto Ágil. É fundamental é isso. Então, primeiro as pessoas, primeiro a entrega, né? Mas as pessoas estão ali. Por quê? Porque elas interagem. Uhum. É a base do processo ágil, é a interação das pessoas. E aí você começa a até quebrar, às vezes, um pouco aquele estigma na questão de desenvolvimento de software, do desenvolvedor ser aquele cara retraído, fechadinho ali, que fica sozinho, né? E ele começa a ter um pouquinho mais de conversa com outras pessoas. E a produtividade, você sentiu um impacto grande na produtividade dos times? Tem um impacto, sim. E quando você tem, na mistura do time, por exemplo, você tem algum desenvolvedor um pouco mais sênior, ele dissemina melhor. Ele dissemina melhor, porque ele consegue trazer outras experiências e consegue, às vezes, acabar puxando também o time. E dependendo do perfil, né, você tem aquele cara que vai fazer as propostas. No meio do sprint a gente pode discutir, colocar uma atividade extra para a gente trabalhar e fazer algum tipo de interação.
Aí é uma questão da Do gerência, de saber controlar. E saber, e vamos dizer assim, minha empresa era desenvolvimento de software, beleza, eu tinha as 2 equipes, os 2 times trabalhando. Será que vai ser tão ruim assim, um período da semana eles interagirem com uma coisa que não tem nada a ver com o projeto? Visão do gerente também, né? De pensar nas pessoas. Né? Aí na parte cultural. Isso aí é uma coisa que a gente pode pegar, pode ter ganho, o pessoal pegava, discutia, então acabava fazendo algumas outras experiências que de repente podia ser aplicado nos projetos. Então, não estava sendo diretamente remunerado pelos projetos para executar isso, mas tinha um ganho posterior. Legal. Então, gente, eu acho que isso comenta bastante, né, dessa parte das métricas. De novo, as métricas intra-time, as métricas para a empresa. O Tiagão falou uma coisa bem interessante, né? Para você saber o que você quer medir, você precisa saber o que você quer, né, como empresa. Então, isso bate bastante. Aumentar a produtividade, como o Thiago comentou, melhorar a equipe, né? Isso tem indicadores também que a gente pode trabalhar em cima de ver o aprendizado da equipe, ver como é que ela está se desenvolvendo. Quantidade de entregas no período de tempo. Quantidade de entrega no período de tempo e também as métricas, né, intra-time, que o quadro, os softwares de controle ali do planejamento das sprints também tem que ser monitorado, né? Então, na próxima pergunta, a gente vai comentar um pouquinho, né, de expandir isso do TI. A gente vai ficar muito TI, haja mais que TI. Então, o Thiagão vai contar algumas experiências aí de outras áreas. Até a próxima.